É uma coisa que me dá meu sustento, me dá a possibilidade de viajar, me dá a possibilidade disso que eu estou vestindo e de tudo que eu tenho, assim, tudo que envolve a minha vida, a dança está envolvida também. Olá, eu sou Rafael Portela, eu tenho 32 anos, sou daqui de Brasília e atualmente eu trabalho fora do Brasil, trabalho com uma companhia alemã. O meu pai dança também, não profissionalmente, mas ele sempre me incentivou a dançar. A minha família é uma família de origem humilde, eu vim da Ceilândia, do CTO, então eu não tinha muita estrutura financeira para ser dançarino. Mas eu tinha muito suporte da minha família. A minha família sempre me apoiou a fazer acho que se eu tivesse decidido fazer qualquer coisa da vida, eles teriam me apoiado da mesma forma. Dancei em grupo folclórico, cultural, quadrilhas, aqui em Brasília, a gente tem bastante grupo de quadrilha. Em seguida eu conheci as danças urbanas, com 16 anos, e comecei a me aprofundar somente nas danças urbanas. Conheci o Tribo Companhia de Dança. Primeiro eu comecei no Becos, passei 2 temporadas com eles. Depois eu conheci o Tribo Companhia de Dança, que era dirigido pelo Wesley Messias. E trabalhei com ele Fiquei na companhia por entre 7 e 8 anos. E em seguida me mudei para São Paulo. Comecei a fazer trabalhos fora do Brasil, primeiro na Turquia. Depois eu fui para o meu primeiro contrato como dançarino de cruzeiros na MSC. Depois eu voltei para a Turquia como coreógrafo de um grupo de ucranianos e foi daí que eu fiz mais contatos e tudo mais. Fui para a Ucrânia e foi onde eu conheci essa companhia alemã. Eles estavam fazendo uma audição lá e aí eu me inscrevi, fiz o teste e tudo e daí passei. Eu tive um mentor uma pessoa que me preparou muito bem, tanto corporalmente quanto profissionalmente. Ele me deu toda a orientação, muito do que, a minha base inteira de dança, tanto como corporal e como profissional, veio muito da minha companhia, desses 7, 8 anos. Inclusive, quando eu decidi me mudar de Brasília, foi uma sugestão dele também. Ele falou, olha, não tenho mais muito o que te ensinar não, acho que agora está na hora de você sair e procurar sua própria carreira. Ser coreógrafo é uma coisa que a gente já praticava dentro da companhia, né? Nesses 7 e 8 anos, eu sempre gostei de criar as minhas próprias coisas, sempre fui criativo e isso foi muito incentivado dentro da companhia. Eu coordenava os ensaios, a gente fazia alguns trabalhos aqui em Brasília, então eu estava sempre na liderança, assim. Eu sempre, quando o Wesley não podia estar, ele me pedia para coreografar, ou para organizar, ou para coordenar o ensaio, enfim, nesse sentido. Então eu sempre tive esse incentivo e essa vontade. Eu tinha muito medo de perder as habilidades que eu tinha, né? Porque nesses trabalhos é muito simples, é muito fácil você fazer o mesmo show, a mesma sequência sempre e você meio que relaxar, né? E eu buscava não relaxar. Eu buscava me desafiar cada vez mais, criar as minhas próprias coisas e foi assim que eu fui crescendo na companhia. Muito a pena. Quando eu era criança, eu não imaginava que eu fosse sair nem do CTO, quanto mais sair do estado e sair do Brasil, né? Eu acabei de fazer um cruzeiro mundial, então a gente deu uma volta no globo, o que me deixou muito feliz de ter recebido esse convite da companhia, porque é uma coisa que muita gente quer e eles me ofereceram, então eu fiquei muito, muito contente mesmo. Acabei de voltar e agora, quando eu entrei nessa companhia, não existiam brasileiros trabalhando para eles, eu fui o único, tanto que a minha audição foi na Ucrânia, eles nunca vieram para o Brasil, vieram no ano passado só. Isso foi em 2017. Eu gosto de trabalhar com eles, eles gostam de trabalhar comigo e daí isso foi crescendo. Até que eles resolveram vir para o Brasil, a gente fez uma campanha de divulgação, né, da companhia vindo para o Brasil. E agora nós temos por volta de 19 brasileiros trabalhando na companhia. E agora eu estou voltando para lá para coordenar um grupo que a grande maioria é de brasileiros. Olha, eu diria que os brasileiros estão lá pelo talento que eles enxergam nos brasileiros. Claro, eu tive uma certa responsabilidade de mostrar que o brasileiro é competente, de mostrar o meu trabalho, mostrar o nosso lado artístico, coisas diferentes que eles nunca tinham visto antes. Mas eu acho que também é muito do mérito do Brasil, assim, dos artistas que a gente tem. Eu acho que eles tiveram ali uma amostra do que a gente é capaz de fazer. E aí eles resolveram, né, crescer isso dentro da companhia. O The Sisters é um projeto que eu tenho com mulheres jovens, que é mais o público que eu atraio.
de todos os tipos de corpo, de todos os tipos, de todas as cores. Eu fui criado por duas mulheres, a minha mãe e a minha irmã. Então eu tenho muito essa visão da mulher como força, sabe? Tipo, a minha mãe me criou só, eu e minha irmã, era uma mãe solteira. A minha irmã ela é muito forte, assim, tipo, eu tive vários exemplos incríveis de mulheres dentro da minha casa. Então eu acho que quando eu vejo a mulher dançando, eu vejo a minha mãe e a minha irmã, sabe, comigo. E o The Sisters é basicamente isso, assim, é um projeto que eu tenho e que não sou eu dizendo a elas o que fazer, mas é elas me mostrando o que elas são capazes de fazer. Eu dou uma proposta e elas transformam tudo, assim, então pra mim é incrível. Eu adoro trabalhar com mulher. A rede social é uma coisa que ela funciona demais diretamente com os jovens, né? Claro, nem sempre é da forma que a gente gostaria, mas eu acho que como a dança é uma coisa que todo mundo gosta, mas nem todo mundo tem acesso a ela, hoje em dia a internet está aí para isso, para dar acesso à dança. O que a gente precisa entender é como usar isso de uma forma inteligente, ao nosso favor, como dançarino, por exemplo. É uma conversa diretamente com os jovens, porque os pais hoje em dia, meus pais nunca me levaram para o teatro, por exemplo, eles vieram para o teatro para me assistir, mas eles nunca me levaram ao teatro. Isso foi uma vontade minha, assim, de pisar no palco, porque senão eu teria dançado só por dançar, não como profissional, né? E não são todos os pais que fazem isso. Mas com os jovens eu acho que a internet é o lugar, assim, de deixar isso bem acessível a todos eles. Eu estou fazendo a minha própria carreira, eu estou me esforçando o máximo que eu posso para mostrar o meu trabalho, para continuar, né, para permanecer na dança. A dança é uma coisa difícil de se manter porque é muito físico e eu estou, né, envelhecendo. Mas eu ainda quero perpetuar o meu trabalho e continuar como coreógrafo, como diretor e tudo isso. E o meu futuro é assim, eu quero construir a minha carreira para eu poder voltar, talvez, para cá e fazer isso caminhar mais para frente, sabe? Da mesma forma como eu tive a oportunidade de ser preparado e de receber apoio, eu quero apoiar outras pessoas para que isso continue.